meus liquidificadores, beleza? Então na aula de hoje vamos fazer um hambúrguer. Quem é aqui que não gosta de um hambúrguer, né? E o melhor de tudo, esse aqui, nenhum animal precisou ser morto. É um hambúrguer sem sofrimento animal. Vamos lá. Beleza. Vamos começar aqui, né? Lembrando que a gente pode dar zoom. Bom, agora eu estou segurando o botão da rodinha do mouse, arrastando o mouse, ele muda a visão lateral assim. Ou eu posso vir aqui na mãozinha, né? Se eu quiser. Bom, aqui tem alguns atalhos, né? A gente pode usar o zoom por aqui, mudar a câmera assim. Aqui eu posso segurar e olhar o objeto em volta. Ou eu uso os atalhos, né? Aqui é rodando a rodinha do mouse para a gente dar zoom. Vamos pegar essa caixa aqui e entrar no... Bom, aqui a gente tem a câmera, a luz, né? Vamos entrar no modo de edição. Aqui eu clico, a gente está no modo de objeto, dá para ir para o modo de edição. Ou eu uso o atalho, eu gosto mais de usar o atalho, a tecla Tab do teclado. Ó, Tab sai, entra no modo objeto, vai para o modo edição, modo objeto, modo edição. Aqui no modo edição, ele está tudo selecionado, né? Mas vamos selecionar só a parte de cima aqui, ó. Vou clicar. Ih, eu estou clicando com o mouse e não está dando. Por quê? Porque a gente está no modo de vértice. A gente pode ir para o modo de... Ó, daí eu posso selecionar os vértices. Vamos para o modo de aresta, que daí eu consegui selecionar a aresta, mas o que a gente quer aqui é selecionar a face. Beleza. O que a gente vai fazer nessa face? Vamos inserir uma face dentro dessa daqui. A gente pode usar o atalho aqui, ó, do menu lateral. Ou a gente, com o nosso teclado, aperta a tecla I. E ó, a hora que a gente arrasta o mouse, está inserida uma facezinha, né? Eu não estou gostando que eu estou muito longe disso aqui. Vamos deixar ele bem fininho assim, porque é uma caixa de papelão, né? Mas vamos mais perto aqui para a gente olhar melhor. Acho que tá bom essa espessura. Agora vamos usar um outro atalho que a gente precisa empurrar essa face lá para dentro, para deixar uma caixa oca. A gente pode usar esse daqui, que é o extrudar, aqui no nosso menu lateral. Ou vamos usar a tecla de atalho E. Olha lá, vou apertar o E e vou enviar lá para baixo. Só que aqui eu perco a visão da minha face. Se eu usar a bolinha do mouse, eu até posso ir lá e ver mais ou menos onde está, mas é difícil de saber a altura, né? Como que a gente pode olhar melhor essa altura? Vamos deixar o nosso objeto transparente, ativando o raio-x aqui. Ó, já fica transparente. O atalho, quem gosta de atalho, Alt Z. Ó, Alt Z deixa transparente. Bom, eu estou com a minha face do fundo selecionada, mas eu quero pôr ela mais para baixo. Vamos usar a vista lateral. Ó, eu posso clicar aqui no X e ele vai para a vista lateral. Ou eu uso o atalho, né, quem gosta de atalho, lá no teclado numérico, a tecla 3. Foi para a vista lateral. Vamos usar o G, depois o Z, para mexer na vertical. E agora eu estou segurando o Shift para melhorar o controle. Sempre que eu mexo uma coisa, se eu uso o Shift, ela fica mais... mexe menos, fica mais fácil de controlar. Assim tá bom. Já está numa altura boa, elas têm a mesma espessura das paredes, está ótimo. Vamos sair do modo de raio-x, Alt Z, ou clica aqui em cima, né? Vamos voltar a estar no modo de seleção de faces. Vamos selecionar essas 3 faces aqui de cima, ó. 4, quer dizer, essa e essa. Porque essa caixa de hambúrguer está muito alta, não está legal. Vamos usar o 3 aqui de novo para a gente colocar numa altura aqui, ó, mais ou menos uma caixa de hambúrguer, é mais ou menos assim. Só que também a gente sabe que a caixa do hambúrguer, ela não é quadrada, né? Ela é um pouquinho maior em cima. Vamos aumentar esse aqui, de que jeito? A gente pode usar aqui o redimensionar. Ó lá, daí eu clico na rodinha branca e aumento. Ou para quem gosta de usar atalho, é o atalho S. Beleza. Gente, ó, quando eu faço uma coisa e eu quero desfazer, vocês já devem ter visto que eu estou usando um atalho que chama Ctrl Z. Esse atalho é universal no computador. A gente usa para várias coisas para desfazer alguma ação que a gente não gostou de ter sido feita.
Ó, vou redimensionar diferente aqui. Eu acho que tá bom para uma caixa de hambúrguer. Ótimo, vamos usar a tecla Tab aqui para voltar para o nosso modo de objeto, né? Modo de objeto. E vamos começar. Como que a gente começa um hambúrguer? Eu gosto de começar pondo embaixo sempre um pão. Adicionar. Cilindro. Mas está muito grande. Vamos entrar no modo de edição usando a tecla Tab. Vamos redimensionar, que a gente pode redimensionar tanto com S, mas como ele já está aqui, ó, no Scale, eu posso só pegar aqui, ó, a hastezinha azul, que ele vai redimensionar só a parte vertical. Eu uso o Shift para melhorar o meu controle aqui. Vou fazer um pãozinho mais gordinho aqui. Pãozinho, acho que assim tá bom. Só que tá muito... As bordas desse pão estão muito... Tá uma quina muito grossa aqui, assim, né, ó. Ai, vamos voltar aqui para a flecha. Tá muito dura essa borda, principalmente a de baixo, né? Vamos deixar ela mais macia. Então eu quero selecionar toda essa borda aqui. Como que eu faço? Quando eu quero selecionar mais uma coisa, eu posso usar a tecla Shift e ir clicando. Só que isso aqui vai dar um trabalhão para eu selecionar a volta toda. Vamos usar um outro atalho que é a tecla Alt. Olha, eu seguro a tecla Alt e clico numa das arestas. Ele selecionou a volta toda já. Beleza. Agora para a gente arredondar. A edição que a gente vai usar para arredondar chama Bevel. Aqui, ó, Bevel ou chanfro em português. Talvez esteja chanfro aí. Se eu clicar aqui, eu tenho essa bolinha de controle e eu posso mudar aqui quantos segmentos vai ter o meu Bevel. Quer ver, ó? Vamos aumentar mais. Eita, ficou maluco aqui o negócio. Ah, é porque ele está aplicando outro. Então esquece isso, vamos dar um Ctrl Z. Vamos fazer um diferente aqui, ó. Então beleza, vamos usar o Bevel. Só que ao invés da gente usar por ali, vamos usar o atalho Ctrl B. Daí a gente arrasta, ó, o Bevel começa a subir. E se eu rolar a bolinha do mouse, ó, rodando a bolinha do mouse, ele aumenta o número de divisões desse Bevel. Eu acho que se eu deixar umas 4 divisões aqui já tá bom. Já parece um pão. Ó. Já tá mais parecido com um pão, né? Pelo menos a parte de baixo dele. A parte de cima pode ser mais redonda, depois a gente vê. Mas aqui eu acho que já tá bom. Beleza. Fizemos o nosso pão, a parte de baixo. Vamos usar a tecla Tab. E vamos sair do modo objeto. Já temos o nosso pão. Só que ele está muito em cima, né? Vamos pôr ele mais para baixo na caixa aqui. Então, clicar nele. G para mexer. Z para prender no eixo vertical. E vamos mandar ele lá para baixo. Ou muito para baixo. Vamos mandar mais ou menos aqui. Beleza. Agora aqui depende da ordem que as pessoas gostam das coisas. Eu acho que eu vou começar aqui adicionando uma... que será? Acho que uma maionese. Então vou adicionar mais um cilindro. Shift A para adicionar. Ou vem aqui Add, Mesh, Cylinder. Vamos de novo. Deixa eu diminuir esse aqui. Vamos de novo entrar no modo de edição. Vamos redimensionar a altura dele. Eu vou usar o atalho S, depois Z de novo. Ó. Chega lá, beleza. E tá bom? Não muito grosso ainda. Vamos usar a visão lateral para a gente ter uma vista melhor. Tá, a visão lateral, né? Eu usei o atalho numérico da tecla 3. Eu venho aqui e clico no X ou no Y. Ele vai para a lateral. Ainda tá muito grosso. S, depois Z. Vou deixar esse aqui bem fininho, que é uma camada de maionese, né? Acho que tá bom. Por enquanto tá bom. Vamos deixar assim. Tab para sair do modo de edição. G, depois Z para mexer verticalmente. Opa, vamos por aqui um pouquinho para cima. Depois a gente ajeita essas alturas certinho aqui. Talvez esteja flutuando, né? Depois a gente vê com calma. Beleza, depois da maionese eu gosto de adicionar um alface. Como que a gente vai fazer um alface? O alface ele tem umas faces mais variadas, assim, é mais complexo, né? Não é tão uniforme igual aqui a maionese. Então para isso vamos adicionar um plano. Nossa, está muito quadrado. Sim, vamos editar isso aqui. Vamos entrar no modo de edição com a tecla Tab. E ele já está com a face selecionada, né? Eu vou clicar com o botão direito e vai aparecer esse menuzão. Eu vou clicar em subdividir.
A hora que eu clico em subdividir, ele dividiu a face em 4 faces menores. Eu vou abrir aqui embaixo o menu de subdivisão e vou mudar. Ao invés de uma subdivisão, eu quero 6. 3, 4, 5, 6 subdivisões. Ó, parece uma toalha de piquenique. O que a gente vai fazer com isso? Vamos tentar dar uma variada, adicionar uma variação nessa malha aqui. Para isso, vamos usar o modo de seleção de vértices. Olha lá os vértices. E eu vou selecionar alguns vértices aleatórios aqui. Os da ponta, com certeza. E alguns aleatórios aqui pela malha. Já vão entender por quê. Acho que aqui tá bom. E um no meio aqui. Tá bom. Se eu tentar mexer, ó, G, e fazer isso aqui, só vai mexer os que eu selecionei. Eu não quero isso. Vou dar um Ctrl Z. Eu quero ligar esse modo aqui, que é o modo de edição proporcional. Ó, o que vai acontecer? Tá vendo que toda a malha tá meio que mexendo junto, né? Legal. Tá, mas não é isso que eu quero ainda. Porque eu não quero esse modo smooth ou suave. Eu quero o modo aleatório ou randômico aqui, random. Vamos usar esse modo. Beleza. E agora eu vou usar o G, depois o Z, para mexer para cima verticalmente. Ó, tá vendo que eles estão todos mexendo para cima? Legal, né? Vou pôr para baixo na real, porque a gravidade puxa as coisas para baixo, né? Conforme eu aumento ou diminuo aqui, ó, ele muda o jeito que ele afeta as coisas em volta. Então dá pra gente ver mais ou menos o que a gente gosta. Eu acho que assim tá bom. Beleza? Vou dar uma vista superior aqui, ó. Podemos clicar aqui no Z ou apertar a tecla 7. Esse alface está muito quadrado, né? Vamos usar a tecla S para redimensionar aqui, mudar o tamanho. Ó. S e daí eu arrasto aqui. Olha, eu acho que já fica melhorzinho assim, né? Já tem uma cara um pouco mais de alface, talvez. Eu posso selecionar alguns desse aqui e aumentar um pouco, talvez diminuir a área aqui, fazer isso aqui. Eu gostei. Vamos usar a nossa vista lateral para ver aqui, ó. Tecla 3, ou vem aqui, né? X ou no Y. Tá muito fininha a nossa alface. O que a gente pode fazer? Vamos usar a tecla... Opa, diminuir esse aqui. Usar a tecla de atalho A. A é para selecionar tudo. E vamos usar de novo nossa extrusão aqui. Eu gosto de usar o atalho E. Olha, ele já está mirando tudo para cima. Então é só arrastar um pouco para cima. Ó. Vou usar o Shift. E dar uma leve espessura aqui na nossa alface. Tá bom já. Já temos um semi-alface aqui. Porque a gente quer hoje está ótimo. Opa. Estava no modo edição, né? Sair para o modo objeto. Vou usar o G, depois o Z para mexer verticalmente. Vou pôr mais para baixo ali, sem passar da maionese. Aqui tá bom. Acho que tá bom por enquanto, né? Beleza. Bom, agora é gosto de... Continua sendo gosto de cada um a ordem das coisas. Eu gosto de, depois do ketchup, pôr um tomate. Mas hoje não comprei tomate, eu vou pôr um ketchup. Ketchup é bem parecido com a maionese, né? Como que a gente pode fazer? Eu vou pegar a maionese ali embaixo, ó, dá pra eu clicar aqui nela. Se eu não achar, eu venho aqui do lado e tento achar. Tá vendo que tá com o nome de cilindro, plano. Uma coisa que a gente pode fazer é clicar aqui no nosso objeto. Apertar a tecla F2 que dá pra gente renomear. Aqui, ó. Ele deu ali pra gente renomear. Vou escrever maionese. Beleza. Esse daqui, opa, vou clicar aqui F2. Esse aqui é o pão. Esse daqui é o alface. Tá. O que eu quero usar de novo é a maionese, porque o ketchup é uma maionese vermelha, né? Nada mais do que isso. Para a gente duplicar, vamos usar o atalho Shift e D. Olha lá como duplicou. Só que agora eu estou mexendo livre, né? Com o mouse, arrastando o mouse. Eu vou apertar a tecla Z para só mexer verticalmente, ó. Para só colocar ele em cima do alface. Tá ótimo. Depois a gente muda o tamanho. Beleza? Ótimo ketchup. E agora depois do ketchup, eu particularmente gosto de adicionar o hambúrguer. A gente pode tanto duplicar a maionese e o ketchup, quanto adicionar um cilindro. Vamos adicionar aqui para a gente lembrar. Ó. Shift A, mexe, cilindro. Ou vem aqui em cima, add, malha, cilindro. Vamos usar o nosso modo de edição. Vamos diminuir a altura dele em Z.
Resolvi fazer sem atalhos agora. Opa. Tá muito gordinho o nosso hambúrguer. Vamos diminuir um pouquinho mais. Acho que aqui tá bom. Mas de novo, bordas duras. Essas bordas, ó, vamos usar o 2 aqui para selecionar as arestas. Essa bordinha dura. Opa. Caixa de seleção é melhor. Essa bordinha dura não é legal para um hambúrguer, né? De novo, vamos selecionar toda essa volta usando o Alt e clicando. Mas eu quero que fique suave tanto essa borda de cima quanto a de baixo. Agora eu seguro o Shift para selecionar mais coisa. O Alt para selecionar a volta toda, ó, Shift mais Alt e daí eu clico aqui. Selecionou as duas arestas. Ctrl B para o nosso bevel. Lembra do bevel lá? O chanfro. E vamos ver assim, ó. Opa! Como será? Eu acho que assim tá bom, né? Esse hamburguinho. Deixar ele mais assim. Beleza. Legal. Temos um belo hambúrguer. G depois Z para mexer ele para baixo. Ótimo. Agora uma das partes mais deliciosas, na minha opinião, do hambúrguer. O queijo. Vamos adicionar o queijo. O queijo, se a gente pensar aquele queijo cheddar padrão, ele é uma coisa quadrada, né? Um plano quadrado. Então vamos adicionar aqui uma malha, um plano mesmo. Olha lá o nosso queijo. Praticamente um queijo. Mas vamos deixar ele um pouco mais realista, né? Como se ele tivesse um pouco derretido. Então vamos entrar lá no modo de edição. E vamos subdividir ele de novo aqui, ó, em 6 vezes. Ótimo. E agora a gente vai pegar as nossas bordas. Vamos selecionar só os vértices. Pegar as bordinhas aqui. Ligar o modo de edição proporcional. Já está ligado. Isso aqui é perigoso, tá? Deixem sempre desligado. Ligar só quando a gente quer. Que o professor esqueceu ligado. Vamos... Agora a gente vai usar, né? Então deixa ligado e vamos usar para o modo... Mudar para o modo Sharp. Não sei como tá aí de vocês, mas esse aqui parece uma coisa mais pontuda assim, né? Ó, clica nesse. Beleza, modo Sharp. Letra G para mexer. E depois o Z para mexer verticalmente. Bom, o queijo derretido é assim, né? Ele fica meio caidinho nas bordas. Dá pra gente aumentar se quiser aqui o efeito. Ou diminuir e deixar suas bordas. Vamos deixar médio assim. Gostei. Tá bom. Acho que tá bom. Só que esse queijo tá muito... Ih, acho que ficou muito forte. Ctrl Z para desfazer. GZ, vamos por... Assim tá bom. Beleza. Só que esse queijo, ó, vou usar a vista lateral. Tá muito fininho. Vou usar a tecla A para selecionar tudo. O E para extrudar. E vamos arrastar o mouse aqui para dar um pouquinho de espessura nesse queijo. Legal. Nosso queijo já está ótimo. Vamos sair aqui do modo de edição. G, depois Z para mexer ele aqui para baixo. Sem passar do hambúrguer. Aqui tá bom. Galera, eu acho que tá massa, hein? Mas aqui a gente tem um pequeno probleminha. Eu acho que está muito grande esse queijo, o tamanho do hambúrguer. Vou selecionar ele com a tecla SD. Scale. Diminuir um pouquinho. Opa. S. Seguro o Shift para melhorar o controle e diminuir um pouquinho. Está passando do hambúrguer GZ para erguer um pouquinho. Ótimo. Tá bom? Vamos ver quando a gente fechar o pão, se ainda não está muito grande. Eu vou pegar a caixa e vou pôr ela mais para baixo aqui para a gente melhorar a nossa visão. Depois a gente sobe ela. Olha lá que legal. Vou usar o 3 para a gente ter uma vista lateral melhorzinha e ajeitar as coisas aqui. Vou pegar o pão, vou usar o G e depois o Z para mexer ele mais para cima. Legal. O alface eu acho que tá bom aqui. O hambúrguer também. O queijo tá ótimo. O que tá faltando para a gente fechar o nosso hambúrguer? O pão de cima. A gente já tem o pão de baixo. A gente não precisa fazer um pão novo se a gente já tem uma parte que a gente só quer copiar. Um jeito de duplicar objetos no Blender é usando o atalho. Você seleciona o objeto que você quer, né? Aqui a gente quer o pão. Estamos no modo objeto, selecionamos o pão. Vamos usar o atalho Shift, depois D. Segura o Shift e aperta o D. Olha lá. Temos um novo pão. Vou apertar a tecla Z porque eu quero mexer o meu pão verticalmente lá para cima. Perfeito? Perfeito. Tá finalizado? Óbvio que não, porque o pão está de ponta cabeça. Vamos rodar esse pão 180 graus. Né? A gente precisa que ele rode e vire para baixo. Vou usar a tecla R para rodar
mudar. Vamos clicar o X para prender a rotação nesse eixo vermelhinho aqui. Então é como se ele tivesse espetado para um espeto no eixo vermelho e fosse rodar no eixo vermelho, ó. R, X agora, então ele só vai rodar no eixo X. E eu vou clicar no meu teclado 180, que é para ele dar uma volta de 180 graus. E clico com o mouse, tá ótimo. Vou usar a vista lateral aqui para ver como é que tá, se não tá em cima do meu queijo. G depois E para mexer. Deixar ele bem bonitinho. Legal. Eu acho que tá pronto o nosso hambúrguer. Tá bonito? Não. Por que não? Quer dizer, é um gosto pessoal, mas eu acho que ele tá muito sem graça, sem cor. Vamos ver lá no modo de que a gente pode ver os materiais. E ele tá todo branco ainda. Realmente não está apetitoso. Vamos adicionar cor. Agora de um por um, ó, a gente clica aqui no pão. Vem aqui no material. Adiciona um novo material. Espera um pouquinho. Aqui na cor base. A gente não vai mexer nas outras configurações ainda. Não vamos ver isso. Vamos pensar só na cor. Que cor que é a cor de um pão? Vou clicar aqui. E eu acho que o pão ele é meio marrom. O que é o marrom? É uma coisa entre o laranja ali, né? O vermelho. Um pouquinho mais escura. Vamos por aqui. E vamos dar uma escurecida? Não. Deixa um pouquinho mais para dentro aqui, mais perto do branco. Sei lá, mais para amarelo aqui talvez. Aqui tá bom. Legal. Vamos chamar esse material de pão, que a gente pode usar ele depois. Como assim? Ó, se eu clicar nesse aqui, no pão de cima, eu venho aqui nos materiais que já existem e escolho o material pão. Beleza. A maionese é branca. A gente não precisa mudar agora. Vamos mudar a cor da alface. Ó, maionese aqui, alface aqui. Ou eu venho aqui do lado e escolho, né? Aqui o nosso alface está escolhido. Novo. Bom, a cor da alface, eu não sei se vocês sabem, mas é verde. Quanto mais para a borda, mais forte fica a cor. Quanto mais perto, mais apagada. Ó, vou usar uma cor mais ou menos aqui. E se eu quiser escurecer, eu venho na barra lateral aqui, ó. Escureço. Vamos usar uma face assim. Ótimo. Parte de cima aqui é o ketchup. E aqui está escrito maionese. Então vamos aqui, ó. Usa o F2 e escreve ketchup. Esse é em inglês, né? Eu não sei como escreve ketchup em português. Tá. O ketchup, vamos criar um novo material para ele. O material do ketchup, vermelho. Vermelho bem vivo, assim. Tá. O hambúrguer, ele é um marrom mais escuro aqui, né? Deixa o marrom aqui para ficar mais escuro. Vem aqui. Tá ótimo. O nosso queijo, geralmente, vamos pensar um queijo cheddar bem industrializado, assim, um amarelão. Pá, 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 aqui, bem amarelão. Que coisa boa. Eu gostei, só não gostei muito da cor dessa maionese, tá muito branca. Vamos deixar ela um pouquinho amarela. Que a maionese, querendo ou não, é um pouquinho amarela, assim, né? Ah, talvez, tá bom. Não mudou muito. Meio verde. Mas para amarela aqui não fez diferença, né? Vamos deixar ele bem claro aqui, assim, ó. Pá. Tá bom. Galera, terminamos o nosso hambúrguer. Esta foi a aula de hoje. Mas pense,